jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Os Gatos de Schrödinger. Um jogo muito divertido, muito animado, empolgante, que fala sobre um experimento científico, né? No jogo, cada jogador vai fazer apostas se o gato no caso, que está na caixa, está vivo, está morto ou a caixa está vazia. E para isso, ele conta com esse baralho aqui, um baralho de 52 cartas, contendo 8 gatos vivos, que são esses gatinhos simpáticos aqui vivos, não dá para ver direito, mas amanhã eu mostro na live. Tem 8 gatos mortos, que é o gatinho que morreu no experimento. Temos ainda as caixas vazias, 8 caixas vazias, e temos aí 4 coringas, que é justamente a carta do Heisenberg, que fala sobre o princípio da incerteza. Então, se está em incerteza, é um coringa. No início do jogo, cada jogador vai receber aí 6 cartas. E aí as rodadas vão reduzindo. Então 6, 5, 4, 3, 2, 1. Num jogo para 3 jogadores, cada jogador recebeu as 6 cartas e recebe ainda 2 fichinhas representando suas vidas. Se por acaso o jogador perder as fichinhas, ele não tem mais vidas, ele sai do jogo. Num jogo para 6 jogadores, os jogadores cada um tem apenas uma vida. Se você perder aquilo ali, você está fora do jogo. Então, alguns jogadores não gostam muito porque tem essa coisa da eliminação do jogador. Esse aqui é um placar que aponta justamente para essa trilha aqui, onde nós temos gatos vivos, na sequência sempre. Gatos vivos, gatos mortos, gatos vivos, aí tem aqui uma caixa vazia. Na sua vez de jogar, o jogador simplesmente vai olhar a sua mão e vai apostar num número total de todas as cartas que tem, ou de gatos vivos, ou de gatos mortos, ou de caixa vazia. Então o jogador aqui olha a mão e, olha, existem 3 gatos mortos. É uma aposta dele. O próximo jogador tem as seguintes alternativas. Ou ele duvida, e aí se ele duvidar, vamos somar as cartas de todo mundo, e se tiver 3, ele está eliminado. Ou então ele aposta alguma coisa maior aqui na trilha. Então, ele vai olhar a sua mão, olhou aqui, então tem 5 gatos mortos, né? Esse jogador aqui, mesma coisa, ele pode duvidar, e aí nas cartas todas, será que tem, será que não tem? Ou ele pode aumentar, né? Então ele vai lá e coloca, bom, vamos falar que tem 7 gatos mortos. Chegou nesse jogador de novo. E aí acontece uma alternativa, você pode fazer isso. Se por acaso o jogador decidir provar o que ele está falando, ele pode, como se fosse escrever uma tese, né? Então ele vai falar aqui, ó, tem na verdade 8 gatos vivos. E ele coloca uma quantidade de gatos vivos, ou coloca uma quantidade de cartas, que ele, como se ele fizesse uma pressão nos outros jogadores, dizendo que, ó, estou falando a verdade. Então ele vai colocar aqui, ó, falou que tem 8 e está provando que tem 3. Nesse momento, ele pode descartar até 3 cartas, né, e comprar 3 cartas. Ou seja, esse aqui vai descartar uma carta e comprou uma carta. Beleza. Esse jogador aqui vai pelo mesmo rumo, né, porque ele está nessa situação, ele tem que aumentar. Então ele vai falar que tem 10 gatos mortos. E vai falar aqui, pode provar, tem 3 aqui. Vai descartar 3 cartas e comprar 3. Nessa situação aqui eu vou mostrar, ele não tinha mais gatos mortos, então ele está comprando cartas para ver se vem gatos mortos ou coringa, para ele continuar na aposta, porque 10 é um número alto, né? A esse jogador resta a coisa de, por exemplo, ou duvidar ou aumentar. Ele vai duvidar. Quando duvida, a gente mostra todas as cartas. E aí vamos contar todos os gatos mortos que existem. Então aqui temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele duvidou que tinha 10, tem 11. Então ele perde uma vida. Simples assim. Isso é uma rodada do jogo. No próximo turno, os jogadores recebem 5 cartas e esse jogador aqui já perdeu uma vida. E assim o jogo prossegue até que fique apenas um jogador, né? Pode ser que as vidas acabem antes, enfim. Um jogo divertido, bem caótico e que brinca com um experimento famoso de Schrödinger, né? O experimento de Schrödinger é famoso, mas na verdade é uma pantomima, é uma fantasia, é algo que não existe. Na verdade é uma piada divertida dentro do mundo da física quântica. A física quântica, ela vem trazer aí uma luz
sobre a estrutura, sobre a harmonia, sobre a estabilidade do átomo, né? Então ela busca explicações para as partículas subatômicas, né? Prótons, nêutrons e elétrons, que é justamente o nosso algo a mais. O nosso algo a mais fala justamente sobre Schrödinger, fala justamente sobre esse experimento. E aqui no jogo existe uma, vamos dizer assim, como se fosse uma expansão, uma versão, que são os fisiogatos, que são cientistas que ficam, cada jogador pega dois e fica com um, e esses cientistas alteram a ordem do jogo. Então, por exemplo, ele pode provar que os gatos vivos não estão aqui. Aqui, por exemplo, o Isaac Newton saca duas cartas da caixa, então você pega duas cartas daqui. Então você tem regras diferentes, você pode usar uma vez só, usou, você vira. O interessante é que essas cartas são paródias de físicos famosos. Então aqui, esse aqui é Sir Isaac Newton. Vou mostrar essas cartas amanhã, porque todos esses são cientistas famosos que trabalharam com física, e vários deles com a física quântica. Então aqui, Albert Einstein, né, que é o físico famoso, aquele que bota a língua para fora, a teoria da relatividade, que explica muitas coisas aí no universo, né? A física é a ciência que tenta explicar tudo, e aí você tem várias coisas que são explicadas. Mas quando você chega no nível atômico, no nível de partículas, você não tem tanta certeza, porque você não tem como pegar, não é palpável. Então as explicações começam a ficar no ramo muito mais teórico, e diversos experimentos foram feitos para tentar explicar isso aí. Aqui nós temos Marie Curie, né? No caso aqui é Marie Curie, que é justamente uma cientista fabulosa, que é responsável por 5 prêmios Nobel na família. Ela é a primeira mulher que ganhou um prêmio Nobel, e ganhou 2 vezes na química e na física, descobriu o polônio. Ela deu o prêmio Nobel para o marido, deu o prêmio Nobel para o filho, e para a filha, né? Enfim. E eu peguei aqui a carta do Stephen Hawking, que é outro também cientista famoso, que fala sobre a física quântica, né? No experimento, que está aqui representado no jogo, vão colocar, é um experimento mental, é apenas teoria, tá? Ninguém maltratou gatinhos para isso. Então você tem uma caixa, que você não pode tocar nessa caixa, e você vai colocar um elemento radioativo, que é instável, e você vai colocar um gato, um ser vivo, e vai fechar essa caixa. Você não tem condições de tocar na caixa, a caixa está isolada, e você, depois de algum tempo, o gato está vivo, o gato está morto, ou a caixa está vazia. E aí? Você não pode ter essa certeza. Você não pode ter certeza porque existe na física quântica uma explicação muito clara sobre a estrutura do elétron. O elétron, ele funciona com uma dualidade, partícula-onda. Então ele pode ser as duas coisas. Então, se fôssemos explicar isso dentro da caixa, o gato estaria morto e vivo ao mesmo tempo, o que é impossível, porque o gato não é um ser quântico. Então, a piada é essa, né? Que você não sabe se o gato está vivo ou está morto, mas na verdade o certo seria dizer que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Que é exatamente como o elétron se encontra numa dualidade, partícula-onda. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma piada famosa em todos os tiras cientistas, né? Os gatos de Schrödinger, o experimento da caixa, os experimentos do gato, enfim. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, vamos ter a nossa tradicional live, onde eu vou falar muito desses experimentos, onde eu vou falar muito de ciência, onde eu vou falar dos físicos, né? Não conheço todos, né, infelizmente. E é um jogo que me fascinou muito pela simplicidade e por falar de ciência de uma maneira tão natural e falar em diversas camadas. Então você pode explicar a física quântica e outros fenômenos de maneira muito simples, com os gatinhos e com essa aposta singela do gato está vivo, o gato está morto ou a caixa está vazia. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!